Eu quero comentar aí, Aí. para tentar reconciliar os paradoxos aí das duas visões. Eu também É, poderia reconciliar, mas começa aí que depois eu trago uma tréplica aí. tá bom, tá bom. Sobre a mentalidade, a ideia do mentalismo, né? Então, a atuação mental para manifestar estados de realidade. Existe o local onde a nossa mente influencia, sim, aquilo que está à nossa volta e também condiciona as nossas próprias ações para que nós possamos correr atrás. E assim como o Dion falou, tem o jeito de manifestar, que é você mentalizar, por exemplo, exercício simples, básico que a maioria das pessoas já viu por aí. Faz um quadro de desejos lá que você tem, daí põe a fotinho lá do carro que você quer, com o apartamento lá na cidade que você quer comprar, com não sei o que, com os itens, as joias, o blá 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 que você quer. Beleza, legal, você está fazendo um reforço psíquico para que você olhe para aquilo, aquilo te dê motivação, você atue na realidade e através daquilo você, né, tenha gás para fazer acontecer. Muito legal esse reforço psíquico, mas isso não é manifestação de fato nesse nível mentalismo, né, do mentalismo. Isso eu vejo que é um grau. Isso é um ponto que sim ajuda a gente a manter a constância, né, diariamente das nossas ações para conquistar aqueles determinados objetivos. Mas existe um outro local que é justamente o mandar o sinal para o universo e aí esquecer daquilo e deixar o universo trabalhar, que também existe isso. Também é uma verdade, porque eu já fiz isso, funcionou, sabe? E só que a gente precisa entender que o mundo quântico, né? Antes vocês estavam falando sobre a menor distância entre o ponto A e o ponto B, né? Então o ponto A sendo o local que nós estamos agora, e o ponto B o local ou a vida dos teus sonhos. Existe um paradoxo que no mundo quântico é tudo um, tá tudo conciliado, tá tudo unificado e tal, mas a gente vive numa matriz tridimensional. A gente vive dentro do espaço-tempo. A gente vive dentro dessas regras da física. Então, no momento que você mentaliza aqui a sua vida no ponto A, projetando para o ponto B, você precisa entender que existe um deslocamento temporal para aquilo acontecer, sabe? Então, o mentalismo em si, e eu estou falando isso de uma forma isolada. Por que isso? Porque estamos falando sobre questões pessoais que estão, em primeiro lugar, sob o nosso domínio. Você tem o domínio de você querer comprar um determinado objeto ou não. Você tem o domínio de ir lá e pesquisar formas para conseguir aquele dinheiro, para conseguir aquele recurso, né? Falando de uma forma bem materialista, bem prática aqui mesmo. Você tem o livre-arbítrio para querer trabalhar, fazer uma hora extra no seu emprego para conseguir um dinheirinho a mais, ou para fazer um bico aqui e ali, para, enfim, aprender, por exemplo, a tirar tarô e fazer umas consultas aí, né, para as pessoas à sua volta e tudo mais. Mas dentro da nossa escolha, a gente tem que ter uma visão bem estoica de que tem coisas que nós temos domínio. Tem coisas que a gente não tem domínio. E a ação e reação não é isolada. A minha ação e reação não é isolada da do Dion, do Gabriel, não é isolada do mundo à minha volta. Né? Se fizer frio aqui, eu posso tentar resistir com o poder da minha mente, o frio, e fazer respirações de fogo e, né, virar o Wim Hof aqui. Caraca, vou resistir ao frio. Vai chegar um ponto que eu vou morrer. Não tem como, é biológico, sabe? Nem o Wim Hof vai conseguir ficar lá, sei lá, um mês de cuequinha na Antártica. Não tem como, é biológico. Não há poder da mente que sobressaia as leis da natureza nesse nível. O monge lá, meditando em cima da montanha, ele consegue derreter o gelo em volta dele, mas ele não consegue sobreviver infinitamente somente com o poder mental dele. Então o que eu quero dizer com isso? Existem atos isolados que o nosso poder mental, a nossa vontade em si, ela vai trazer certas condições, mas existe o meio, existe toda essa cadeia de coisas acontecendo. Então, quando a gente fala... Opa, dei uma travada. Quando a gente fala em mentalismo, em manifestação através do poder da mente, a gente precisa lembrar disso.
não é uma ação e reação isolada. Você está imerso dentro de um conjunto de várias e várias pessoas, de ambiente, de política, de economia, de vários fatores que vão influenciar também o como você, inclusive, vai agir na tua própria realidade. E aí a gente tem um paradoxo que é muito louco. É muito profundo isso, mas é interessante a gente também comentar. Eu vou estender um pouquinho aqui mais, depois vocês voltam e comentam aí, o Dario quer fazer a tréplica, né? Mas a ideia é que, olha só, a nossa mentalidade modula, então, conforme a nossa vontade, os nossos atos. Os nossos atos determinam como a nossa vida vai andar. Se você vai conquistar mais coisas, se você vai ter a sua promoção ali no trabalho, através do seu mérito, se você vai ter um relacionamento dos seus sonhos, se você vai ter, enfim, casa, carro, apartamento, ou qualquer coisa que você queira, ou você vai virar um mendigo lá que só almeja, só mentaliza e não faz nada, né? Então, a sua mentalidade vai modular suas ações, que vai modular a sua realidade. Ok, legal. Mas o meio também modula a forma com que você pode atuar no seu próprio campo. A gente está vendo exatamente agora, em países aqui vizinhos, né, conflitos, não vamos falar as palavras mágicas banidas do YouTube, mas esses conflitos, essas tensões geopolíticas, essas questões quase que piramidais de decisões de pessoas muito poderosas que decidem o destino de pessoas menos poderosas, né? E aí entra a questão do poder também, né? Porque enquanto magos atuando nessa realidade, você tem um poder limitado conforme o seu ambiente, conforme aquilo que está à sua volta. Agora, se você consegue potencializar esse poder ou sair das armadilhas ambientais, né, que te circundam para conseguir realmente manifestar o teu poder de fato, aí é realmente uma atitude mágica. Aí é realmente você conseguir perceber, né, questões ambientais, sociais, políticas e econômicas para conseguir ser um pouco mais autônomo sobre a tua própria realidade. Então eu vejo que é importante a gente falar sobre mentalismo enquanto indivíduos, mas é importante a gente se colocar também dentro de um contexto que é o que a gente vive, né? Porque não existe a gente querer se isolar. O grande erro do jovem místico é esse, é querer se isolar no quarto dele, mentalizar no quadro dos sonhos lá dele e pensar na Britney Spears, na Ferrari, no apartamento lá em Copacabana e não sei o quê, e tipo assim, achar que aquilo vai acontecer só porque tá mentalizando, só porque ele tá colapsando a onda em nível quântico e fazendo a realidade se transmutar ali. Não é assim, porque ele tá ignorando todos os outros fatores, ele tá ignorando a vida. Ele está ignorando a realidade e criando uma bolha de realidade. Então, isso eu estou falando de um jeito bem prático, bem pragmático assim para nossa vida, mas se a gente olhar para um lado espiritual, é assim que os magistas ensinam seus discípulos. Antes de você querer invocar um anjo, antes de você querer invocar uma força gigantesca, planetária, você precisa domar as suas forças interiores, ou seja, cria uma bolha interior mesmo para você trabalhar, mas é só um treinamento, é só um processo pequeno, microcósmico, para depois entrar no processo macrocósmico e realmente viver essa realidade um pouco mais expandida, assim, e conseguir dar conta de tudo isso. Então, é um princípio que funciona em todas as coisas. Eu queria começar falando sobre aqueles exemplos práticos de mentalismo e tal que tu comentou antes, tá? Tu comentaste, então, né, pra gente comentar algo assim de exemplo prático. E na minha vida, eu uso muito o mentalismo de duas formas, vamos dizer, majoritárias. Uma delas é para aprender instrumentos novos, ou para aprender, vamos dizer, processos mecânicos de tocabilidade, assim, novos. Que eu faço o quê? Às vezes, isso eu fiz muito quando eu estava aprendendo a tocar piano, quando eu era criança, e depois os outros instrumentos. Justamente, eu ficava imaginando
a minha mão fazendo o processo mecânico, porque num dia eu não conseguia executar aquilo. Não conseguia coordenar os dedos para fazer aquele movimento motor de forma correta. Daí eu para não ficar brabo, né? Porque a gente fica executando e errando milhões de vezes, a gente dá um nervoso, né? Aí eu parava e eu entrava naturalmente num processo de deitar na cama, fechar os olhos, e eu ficava imaginando que eu conseguia fazer aquilo, e eu ficava imaginando meus dedos se mexendo na velocidade que ele precisava se mexer, do jeito que ele precisava se mexer, e eu ficava reforçando esse esforço mental muitas e muitas vezes antes de dormir, ficava até cair no sono, até sonhar com isso. Eu já sonhei, e eu acordava e conseguia tocar. No outro dia eu já conseguia. Então isso acontece muitas vezes. Inclusive agora eu tô tirando uma música no violão hiper difícil, e eu fico fazendo isso, e cada dia eu vejo evolução, sabe? Então é algo assim que eu vejo nitidamente o mentalismo atuando, porque aí a gente não tem uma diferenciação, porque novamente é algo individual, é algo que só depende de mim, que está sob meu controle, que não exige nada muito do universo, é meio que só aquilo que eu vivo ali, né? Então, para processos individuais, para processos, até na academia, por exemplo, o pessoal usa muito essa ideia do mentalismo, do tipo, preciso levantar mais peso, o corredor precisa aguentar mais um pouco naquele pique, o atleta de alta performance precisa nadar mais não sei quantos metros na mesma velocidade. Então, o mentalismo, quando é um ambiente controlado, que você tem total controle, você consegue superar limites, você consegue imediatamente ver resultados, sabe? É algo incrível isso. Mas existe um outro lado, que daí seria um espectro que envolve, então, né, a totalidade, envolve o ambiente externo, outras pessoas e tudo mais, que tem a ver justamente com um processo que eu quis, por exemplo, começar a fazer palestras, participar de eventos e tudo mais. Ok, legal. O que eu fiz para isso? Em primeiro lugar, a gente organizou, né, um evento, e nós fizemos acontecer, então, a própria palestra. Isso abriu portas para que aquela possibilidade no espaço-tempo que a gente co-criou pudesse existir, de fato, na minha vida. E quando aquilo existe uma vez, aquilo existe 2, 3, 4, aquilo, sabe, potencializa, porque aquilo já é uma realidade na sua existência. Então eu vejo que em um ambiente onde envolve mais pessoas, onde envolve um processo maior, você precisa meio que fazer acontecer para que aquilo exista dentro da tua realidade, e para que você consiga desbloquear, de certa forma, aquela realidade para ela se projetar em outros movimentos, em outras situações, que aí aquilo só vai naturalmente. Outro caso, por exemplo, questões de música, assim, de apresentações musicais, quando eu fazia mais de tocar assim na noite, né? Às vezes eu mentalizava que eu queria tocar num lugar determinado, e eu, sabe, me imaginava lá, imaginava o show, imaginava o público, imaginava toda a situação, e eu ficava fazendo aquele reforço mental. E, lógico, eu também tentava fazer network com as pessoas do lugar, tentava conhecer gente do lugar e tal, mas, em última instância, eu conseguia, sabe? Eu conseguia ir lá, fazer a apresentação, conhecer pessoas que eram, tipo, os donos do lugar lá, de eventos, e aí fazia um evento junto, ou fazia uma participação de alguma forma. Então, de certa forma, o mentalismo, ele funciona, só que, mais uma vez, eu volto a repetir, para mim, a gente precisa entender que existe espaço-tempo. Existe, gente. Não tem como a gente, aqui, encarnado, se sobressair ao espaço-tempo e, tipo assim, vai acontecer agora. Não é assim. Não é quando você quer. É quando você tem permissão. E aí que entra uma regra de ouro que é muito importante. Quando que você tem permissão? Será que é quando você tem mérito? Não. Às vezes a gente tem mérito e não tem permissão. O exemplo que eu sempre dou, às vezes a pessoa se esforça, trabalha, ela faz acontecer, ela realmente, sabe, dá o sangue e o suor para conseguir uma conquista, por exemplo, material, né? E ela, faz acontecer e não vira. O trampo dela ali, o projeto, não, sabe, ele não desenrola.
Porque às vezes a pessoa ela tem o mérito, mas ela não tem a permissão. E a permissão, ela é muito delicada eu falar isso, porque quem que dá a permissão, então? É o Deus lá soberano, é o Javé, quem que dá essa permissão aí, né? Então, eu vejo que existe uma força universal que sabe, é muito sábia. É a força mais, é a sabedoria suprema. E a consciência da sabedoria suprema, ela sabe que você precisa de XYZ coisas na sua vida para aprender XYZ lições. E se você, às vezes, vai por um outro lado, você faz uma magia ali, por exemplo, estavam falando de Goetia, dessas magias assim que forçam a realidade a se moldar conforme você quer, conforme você deseja, aquilo às vezes acontece, e isso é ruim, porque você tem aquilo e aquilo te desvia do caminho, porque você não tinha permissão para ter aquilo naquele momento. Então você se desvia do teu propósito, você faz uma volta enorme, vai por um caminho que não tem nada a ver para voltar no mesmo ponto que você estava antes. Então eu reitero sempre isso, de que nós precisamos entender o nosso propósito e nós precisamos estar conectados com uma força maior. Porque se a gente está isolado na nossa bolha dos desejos, às vezes a gente entra nos mundos paralelos que a gente cria na nossa cabeça e a gente começa a dar jeito de conseguir nas entrelinhas e vai costurando o caminho, vai na corda bamba e a gente consegue as coisas e daí não consegue dar sustento para aquilo. Aquilo acaba consumindo a nossa energia, o nosso foco, a nossa vida muitas vezes e você não evolui. Você não tem as lições que você precisava, sabe? Então, esse é o clássico caso, por exemplo, de magia de amarração, né? Quem nunca ouviu falar de uma casa lá, uma cigana, um negócio lá, não subjulgando nenhum tipo de religião ou de povos, tá? Respeito todos, mas é de praxe, né? Aquela coisa lá, a pessoa que faz magia de amarração, faça o seu amor voltar em 3 dias. Porra, até pode fazer, sabe? Até pode conseguir, de fato, manipular as energias e uma força lá específica vai lá e faz os caminhos das pessoas se cruzarem novamente. Mas, cara, qual a chance das 2 pessoas serem felizes dessa forma? Qual a chance disso dar certo? Qual a chance disso ser o destino das pessoas? Isso só vai atrasar os 3, na verdade. Quem faz, quem pediu pra fazer e quem é a vítima do negócio.